Agora, trocou o tema, na tela do canal do YouTube a gente fala agora sobre a equipe do Goiás, sobre a equipe esmeraldina, a gente fala sobre o Goiás aqui no Debate das Feras da Band News Goiânia. O tema é o seguinte, confusão e futebol ruim, empate diante do Coxa, foi bom o resultado? O que teve de confusão? Depois do jogo, uma confusão danada, briga, né? O Andrino falando coisas lá pro Zeca, uma coisa lamentável. E o que mais me deixou impressionado foi a falta de futebol do Goiás. Falta de futebol do Goiás é uma coisa que tá, né, difícil, tá complicado. Não tá fácil não, né? Então assim, o Goiás ele parou de jogar futebol. Essa que é a grande realidade. O time não tem rendido mais nos últimos jogos. Não tá rendendo mais. Inclusive a gente fez aqui também um levantamento das estatísticas para você ter uma ideia do que foi o Goiás nesse jogo contra a equipe do Coxa. Olha aí, o Coritiba teve 67% de posse de bola, o Goiás 33%. O Coritiba finalizou 23 vezes ao gol, o Goiás apenas 4. 6 finalizações no gol do Goiás o Coritiba deu, o Goiás apenas uma finalização. O Anivaldo, foram números parecidos com o Vila Nova e Remo, hein? Só deu Coritiba no jogo, hein? Foi, mas pra mim foi um ótimo resultado. Resultado sensacional. Até pela situação do jogo, né? Foi, pelo amor de Deus. O meu medo era do Goiás perder o jogo, 5 pontos de diferença, aí restando 12 jogos, seria difícil demais de tirar isso aí, né? Mas foi excelente o resultado. Eu achei que o Mancini optou por uma estratégia, né? Estratégia, obrigado, era esse o termo que eu estava querendo, uma estratégia correta, porque ele armou o time dele muito defensivo e um defensivo inteligente, que às vezes você arma o time defensivo e facilita demais pro adversário, né, que é aquele trem que você deixa buraco demais, você só coloca aquele monte de gente lá atrás e deixa muitos buracos. Eu achei que o Goiás ficou muito bem posicionado defensivamente. Foi um time que não sofreu. Você vê que o Thiago Rodrigues não fez grandes defesas, né? O Mascarado, como é que se chama ele? O Pantera Negra? Batman. O Batman. Ele fez só uma defesaça no começo do jogo, né? 2 defesas. O chute, ele dá o rebote. Rodrigo Rodrigues, né? E depois foi de longe, né? Foi de longe, mas teve um cara a cara do Rodrigo Rodrigues no rebote. Defesaça. Foi 2 seguidas. Nossa, bate, ele defende, ela volta pro Rodrigo Rodrigues, ele pega de primeira e defende com a mão só. Ali na defesa, né? Ali é milagre. Defesaça. Eu tinha até me esquecido desse lance. Então, o Goiás não sofreu muito, não. E eu achei que a estratégia do Mancini foi muito boa para o propósito dele, né? Porque era buscar realmente o empate, porque o Mancini sabia, se você perde aquele jogo ali, 5 pontos de diferença numa reta final, seria difícil demais de tirar isso aí. E eu achei que o Goiás fez aquilo que se propôs a fazer com correção. Então, dentro daquilo que foi a proposta de jogo, foi certo. Aí eu vi, né, o torcedor do Goiás reclamando demais em rede social, tal, isso, aquilo. O torcedor é assim mesmo. Mas a proposta de jogo do Goiás foi correta, porque vencer lá era muito difícil. Se abre para vencer, perde, aí desgrama tudo. 2h17. Agora, Debate das Feras, oferecimento da Nove Restaurante. A comida caseira que todo goiano gosta. A Camargo, seu distribuidor autorizado, Carelli. Like Imóveis, o like das Feras do Esporte é da Like Imóveis. Pasta Rosa, Guerra Total das Pragas Urbanas. Nisa Seminovos, acesse e conheça. nisaseminovos.com.br. E é claro, gente, Safra Irrigação. Em Goiás, o tempo seco chegou e cuidar da água nunca foi tão importante. Na Safra Irrigação você encontra a linha completa para irrigação paisagística, esportiva e agrícola. O WhatsApp é o 6239284020. No campo ou na cidade, precisou. Vai de Safra. Família, eu preciso bater os 450 likes. Cadê você no canal do YouTube? Participe. Tim, o Goiás tem que ser estudado, cara. O futebol do Goiás acabou. O Nivaldo foi perfeito, o resultado foi sensacional. Sim. Agora sim, o Goiás não jogou nada. O Goiás, de novo, ele não incomodou o time do Coritiba, ele não criou, ele não teve jogada ofensiva. Sabe, o Goiás ele jogou pura e simplesmente para trazer um empate. Fez o antijogo a partida toda. E eu não critico o antijogo, porque faz parte do jogo, é uma estratégia também. O antijogo também é uma estratégia. A gente teve o Boca ganhando Libertadores da América em quantas oportunidades com esse tipo de estratégia? É válido, é do jogo. Agora sim, o Goiás tem um investimento muito alto. O Goiás ele gasta 8 milhões mês com futebol, para esse futebol, para essa atuação, para essa apresentação. Enfim, Tim, foi mais um jogo decepcionante do ponto de vista técnico do Goiás
nessa Série B do Campeonato Brasileiro? Se a gente pegar a questão, o lado bom do jogo, fazer um ponto. Aquele um ponto ali, pra mim, foi fundamental, foi importantíssimo pro Goiás, não deixa o Curitiba deslanchar, fica 2 pontos, ainda continua vivo na briga, não só pelo acesso, mas pelo título. Agora, em relação ao jogo, Thiago, o Mancini usou a mesma estratégia pela 3ª vez, né, fora de casa, foi contra o Atlético Paranaense, conseguiu vencer, que jogava ali por uma bola e teve essa uma bola, né, naquele dia no gol do Anselmo Ramon, depois da finalização do Rato. Ele utiliza contra o Novo Horizontino, e aí não dá certo, porque o Novo Horizontino sai à frente, aí ele tem que quebrar toda aquela estratégia, aquele esquema tático ali para tentar buscar o empate, não conseguiu, foi derrotado. E dessa vez, mais uma vez, ele usa essa estratégia. Eu, particularmente, acho essa estratégia ela muito arriscada, porque você vê que o Goiás ele só se defende, praticamente se defendeu o jogo todo, né? Tanto que você vê nas estatísticas aqui, chances claras de gol, nenhuma, porque não teve. O Goiás não teve nenhuma chance de fazer o gol. E automaticamente teve ali no minutos finais aquele gol do Sebastião Gomes, que foi muito bem anulado, mas poderia ter desmoronado toda a situação da estratégia de jogo se toma aquele gol no final. Então eu vejo que é uma estratégia difícil, complicada, muito arriscado que o Mancini adota às vezes, mas pelo menos teve essa eficiência de trazer um ponto. Agora, diante até dessa estratégia, Thiago, é difícil você cobrar, principalmente dos atacantes, porque a gente viu durante o jogo o Wellington Rato, o próprio Wellington Matheus que começou o jogo, Anselmo Ramon se defendendo. O Anselmo Ramon quantas vezes roubou bola lá no sistema defensivo? Lá atrás. Fiquei com dó dele. O próprio Wellington Rato que a gente cobra que precisa jogar muito mais e precisa mesmo, que a gente sabe da qualidade do Rato, mas muitas vezes ele ficou ali, juntamente com o Lovati ali, preocupado em marcar, principalmente o Lucas Ronieri, que é um bom jogador da equipe do Coritiba, que deu trabalho. Então, sim, a estratégia deu certo porque conseguiu-se um ponto, mas eu vejo essa estratégia muitas vezes, ela é muito arriscada, né? Mostra, assim, que nitidamente o Goiás está jogando por uma bola, talvez uma bola parada, uma finalização de longe, mas durante esse jogo do Coritiba não teve isso, nem essa uma bola com possibilidade de vencer, eu vejo que o Goiás teve. O Mancini falou de uma cabeçada do Jajá no finalzinho, mas talvez ali, mas nem dentro do gol foi, né? Dentro do gol mesmo só teve uma finalização fraca, de longe, que o Pedro Mourisco fez a defesa. Então, é uma estratégia arriscada e o Goiás, ele tá tendo isso, né? O Goiás não tá tendo a gente pode colocar um padrão de jogo, por quê? Porque ele tem que jogar de uma forma dentro de casa, e agora contra o Paysandu ele não vai jogar dessa forma. Ele tem que ser um time agressivo, tem um time intenso, e fora de casa ele faz outro tipo de esquema. Eu particularmente gosto quando o treinador ele acha a maneira ideal de jogar, acha o time base dele, o jeito certo de jogar, independente se é dentro ou fora de casa, e nesse momento o Goiás não tá tendo isso. E eu vejo que o Mancini adotou essa postura um pouco mais arriscada, essa estratégia mais arriscada, até porque vinha de 2 derrotas. Não poderia inteirar a 3ª derrota, né? Porque ia trazer uma pressão muito grande, não só para ele, mas para o Goiás, para correr risco ali, daqui a pouco de não conseguir esse acesso. Então eu vejo que ele utilizou essa estratégia novamente, mas eu repito, para mim, eu não gosto dessa estratégia, eu acho ela muito arriscada. 12h22 agora, o Alberto Matos até cita aqui uma situação, eu confesso que eu não me lembro desse lance aqui, se alguém se lembrar aqui na mesa me ajude. Thiago, vocês não viram um pênalti em cima do Brian, não? No momento do primeiro gol da equipe do Coritiba, é o gol que foi anulado, né? Vocês se lembram desse lance? O Brian, ele entrou no finalzinho do jogo, né? Não teve um lance ali pelo lado direito com o Brian. Você achou pênalti? Não, na hora não achei não. Também não? Não achei não. Achei que o gol do Coritiba foi muito bem anulado, muito bem visto pelo árbitro de vídeo ali, que ela realmente bate no braço do Sebastião Gomes. Ali. Você lembra desse lance, Nivaldo? Desse pênalti? Não teve nada não, pelo amor de Deus. Pra mim também não foi pênalti, não. Agora, o Ed Rocha também tá ligado. Obrigado pela audiência, dizendo aqui que a estratégia do Mancini é kamikaze. Agora o Goiás fez 4 pontos em cima do Curitiba, né? Eu acho que foi aquilo que era possível, né? Ganhou aqui. Muito bom. Lá, né? Não, mas assim, do ponto de vista do quando resultado... ganhou aqui, ganhou muito bem, jogando o Goiás muito foi bem. superior. Foi um dos melhores O jogos do negócio Goiás. do Goiás são os últimos 9 jogos, né? Aí você coloca isso dentro de um cômodo, assim, bom, os últimos 9 jogos, o aproveitamento do Goiás é muito baixo, porque o Goiás, você pega assim, pô, o time perdeu, ele perdeu pro Botafogo de Ribeirão Preto, gente. Depois pro Avaí, né? Pelo amor de Deus, aí é de doer, não é? Perder pro Botafogo de Ribeirão Preto em casa, cara, não tem cabimento um negócio desse, né? Não dá. Aí você perde pro Botafogo de Ribeirão Preto, você teria que ter ganhado do Avaí lá. São pontos que você tem que ganhar de um time como o Avaí fora de casa, pra você recuperar esses 3 pontos do Botafogo aqui, cara, não tem cabimento um negócio desse. É por isso que o torcedor ficou no subconsciente puto da vida.
Agora há pouco eu falei sobre os jogos que restam ao Goiás, né? São jogos complicados. A exceção desse jogo aí, a princípio, do Paysandu. Gente, eu tô com medo desse jogo contra o Paysandu. Só que o Goiás tá com 6 desfalques, né? Pois é, são 6 jogadores são 7 fora. jogadores fora com o Benítez. O Benítez não tem jogado. Não, o Benítez não conta, não. Eu tô, assim, um pouco receoso com esse jogo aí diante do Paysandu, gente. Eu vejo que pela primeira vez, Thiago, desde que o Mancini voltou, ele estaria sob pressão num jogo contra o Paysandu. Não sei se sob pressão, mas ele está sendo muito questionado. Né? Eu vejo assim, se o Goiás tropeçar diante do Paysandu, vai ficar aquela pressão gigantesca em cima do Mancini. Então, pela primeira vez, eu vejo que o Mancini vai para um jogo onde ele é favorito, para mim muito favorito. O Paysandu hoje, é o lanterna da competição. O Goiás, mesmo com esses desfalques aí, tem elenco, tem time para vencer e realmente precisa vencer esse jogo do Paysandu, mas caso não vença, Thiago, eu vejo que é uma pressão muito grande para cima do trabalho do Mancini, que começou a ser contestado por alguns torcedores. Eu ainda acredito no trabalho do Mancini, quero deixar bem claro aqui. Eu gosto do trabalho do Mancini. Eu sei que tem momentos que ele tá oscilando, ele tá usando essa estratégia, até o nosso amigo no chat falou de kamikaze, e é mais ou menos por aí, porque você usa essa estratégia defensiva, tomou um gol, acabou. Estoura. E teve esse gol no final, que ainda bem que foi anulado. Quais são os desfalques que o Goiás tem, hein? Os 3 que foram expulsos, eu posso falar aqui, os 7? Falei, Tim. Foi Thiago Rodrigues, tomou o 3º cartão amarelo. Não é desfalque porque volta o Tadeu. Lovati, Marcão, o Marcão foi expulso. O Gonzalo tomou o 3º cartão amarelo, tá fora. O Rato tomou o 3º cartão amarelo. O Anselmo Ramon e o Benítez também foi expulso. Então, Marcão, Ramon e Benítez, eles foram expulsos. Não, Benítez não faz falta nenhuma. Tá jogando, o Marcão é titular. O Ramon faz falta. O Ramon faz muita falta. O Rato falta, também, ué. O Goiás não tem um jogador hoje que joga o futebol do Rato. Não tem. O Rato não tá jogando, né, Manivaldo? Mas quem que é o reserva hoje dele? Ele tem possibilidade. Depende assim, pelo menos eu vejo assim do Rato. Qual a função? Porque primeiro não foi definido uma função. O Rato se é um 10 ou um ponto. Como é que é o nome daquele jogador que o Santa Claus gosta demais da conta? É o... Pedrinho. Não, aquele outro... Wesley. O Jajá, né? O Jajá. Não, no ataque eu acho que tem muitas opções aí. Jajá, tem o próprio Wesley. No meio campo, se precisar, o garoto Brian foi contratado aí para ser esse 10, né? Eu vejo que não tem os 2 volantes, nem Gonzalo, nem Marcão. Eu imagino que ele pode fazer uma situação ali com o Juninho, com o Gava e com o Brian, por exemplo, que é um garoto aí, mas com um meio campo mais leve, de mais criatividade, porque o Goiás precisa vencer o Paysandu. O Goiás ele não vai usar nem perto dessa estratégia que ele usou diante do Curitiba. Mas ele também precisava vencer o Botafogo de Ribeirão Preto e não deu conta. É por isso que a gente são duas equipes que o Nivaldo tá falando, que é com o mesmo nível de ruindade, né? Agora, se o Goiás não ganhar do Paysandu, aí eu não quero nem pensar em outra coisa, mas se ele não ganhar do Paysandu, aí ele entra em crise. Aí o negócio fica complicado. Correria risco? 12h27, atenção, debate das feras, oferecimento, operação Limpa Pátio na Vesa Renault, Praça Nova Suíça. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Cestas Benevita, nutrindo famílias com qualidade e cuidado. E Doutor Baterias, a bateria pifou? Chama o doutor, 629-9883-0388. Eu não chegaria a tanto, Tim, mas aí é o seguinte, aí fica difícil até de você administrar um negócio desse. Pelo seguinte, vamos supor que o Goiás empate esse jogo aí. Péssimo resultado, é uma derrota, sim, né? Péssimo. Ele fica na parede, encostadinho na parede para sair do G4. Aí ele tem, eu falei agora há pouco da sequência de jogos que ele tem pela frente e tem aí contra a Ferroviária, ele vai jogar contra o Criciúma lá, onde ele nunca ganhou na vida, mesmo quando ele tinha aquele timaço, Josué, Araújo, Fernandão, aquele time espetacular, inesquecível, ele nunca ganhou, o Arley, né, no gol, ele tomou goleada lá do Criciúma de 5 com esses jogadores. O tabulé é grande mesmo. Aí não é assim, é como que o Goiás administraria... Tomou de 5 não, Nivaldo, foi de 7-2. Pois é, pelo amor de Deus. 7-2. Essa sequência do Goiás, os 5 ou 6 jogos, depois da Chape, tem a Chape aqui, aí tem uma sequência pesada, quem entra aí? Atlético Paranaense aqui. Criciúma, tem o clássico contra o Atlético em casa. O Remo na última rodada. É difícil demais, tem Volta Redonda lá, que é uma desgrama, ele tá tirando pontos desses times que estão brigando lá na frente. Tem o CRB, que não sobe, mas tira pontos dos outros, né? É uma espécie de Vila Nova. Então, o
Clássico contra o Atlético Goianiense ainda. Eu citei aqui. Bicho. Pesada a sequência. Pesado demais da conta. Então, a gente pensa assim, como é que o Goiás administraria uma situação dessa caso ele perca pontos para o Paysandu jogando aqui no Estádio Venerável Camarada Ailê Pinheiro? Essa é a pergunta, né? De $1 milhão. Peugeot 208 2008, agora na versão híbrida com preços inacreditáveis. Na Vesa Peugeot Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. A Acetona Cruzeiro, produzida aqui no estado há 6 décadas. Precisou de peças? Alternativa Autopeças, ligue agora, 3280-8383. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Cansado de pagar aluguel todo mês? Minha amiga Like Imóveis tem a solução para você. Realize o sonho da casa própria com o timaço da Like Imóveis, 62983238200. Viver o Goiás, onde a natureza encontra a sua casa. E Rainha da Borracha. Pensou em borracha? Fale com a Rainha da Borracha. Sua parceira em mangueiras industriais, hidráulica sob medida, correias planas, PVC, PU, borracha, instalação e vulcanização 24 horas para a sua empresa. O seu distribuidor Gates, 3231-9000, 3231-9000, Rainha da Borracha. Gente, 200 likes no YouTube, eu preciso de mais 250 curtidas. Deixa o teu like agora. Outro ponto importante da partida foi a confusão, né? A confusão envolvendo ali os jogadores do Goiás contra os jogadores do Coritiba. Até o Acácio lá dos Alves Santo Luzia perguntou pra mim o que aconteceu. Tudo começou porque os jogadores do Coritiba foram pra cima do Thiago Rodrigues depois do apito final. Os jogadores do Coritiba entenderam que ele praticou o antijogo durante toda a partida, né? Para que o Goiás tivesse essa condição de levar o empate para casa. Aí foram tirar a satisfação, os jogadores do Goiás não gostaram, reagiram e ali começou o sai daqui, sua mãe não sei o que lá, sua avó... Sua mãe me ama. Sua mãe me ama, seu pai tem chulé debaixo dos peitos, e foi aquele negócio maravilhoso, aquela coisa linda, né? E aí o negócio acabou chegando no gramado, o Lucas Andrino afirma que deixou o vestiário para saber o que estava acontecendo e nesse momento ele tomou uma sapatada na cara, uma chuteirada na cara. E aí ele teve essa reação que você vai ver agora aqui na tela do canal do YouTube. Veja só o que falou, né, no momento da confusão, o diretor de futebol do Goiás, o Lucas Andrino. O negócio ficou feio, gente. Coloca aí o Andrino. 12h31. Cadê o Andrino? Abre pra gente o microfone. 12h31. Onde eu tiver... O Zeca, onde eu tiver, eu vou estragar a carreira dele. Eu vou estragar a carreira dele. Eu vou estragar a carreira dele. Beleza, deu. Eu vou estragar a carreira dele. Onde o Zeca estiver, eu vou estragar a carreira dele. Tô imitando aqui o Andrino aqui, ó. Onde o Zeca estiver, eu vou estragar a carreira dele. Eu vou estragar a carreira dele. Falou 2 vezes. Falou nervoso. O povo tá acabando com o Andrino por conta disso. Cara, se um cidadão me dá uma sapatada na cara, eu não ia falar que eu ia acabar com a carreira dele. Eu ia pra cima dele. Então, assim, eu achei que o Andrino foi tranquilo demais nessa fala dele. Ou o cara tomou uma chuteirada na cara, Matheus. O que você me fala aí dessa reação que tá repercutindo no Brasil inteiro do Lucas Andrino? Ele vai acabar, estragar com a carreira do Zeca, o meu queridíssimo Matheus Carvalho. Não, mas logo pra mim essa pergunta, bicho. A polêmica é com você, meu filho. Vou estragar a carreira do Zeca. Do Zeca. Vou estragar a carreira do Zeca. Isso aí é como? Se bem que já estragou, né? Um cara que foi medalhista olímpico em 2016 bicho, e hoje tá na Série B do Brasileiro. O Andrino é um showman, cara. Ele tomou uma chuteirada na cara, Matheus. Mas o Andrino falar isso, bicho, ele é um showman. É uma piada. Eu fiquei pensando assim, como o Andrino estragaria a carreira do Zeca, né? É stand-up, cara. É pra rir. É. Nossa, mas toda vez que tem polêmica que envolve o Andrino... Ele gosta de confusão, né, Matheus? Piada. Porque tem um imã, né? Isso aí é o seguinte, ele gosta de falar assim, vou te matar em um campo de jogo. É na hora da raiva, né? Isso aí não vai fazer nada. Mas é não. sempre com o Andrino, é um negócio estranho. Mas dessa vez tem motivo, Matheus? O cara deu uma chuteirada na cara dele aí. Tudo bem, mas teve o treino lá com o Jorge Bravo também no túnel. Então, sim, tem várias situações polêmicas dele, cara. Ele, como dirigente, eu já falei 1 milhão de vezes, acho ele extremamente limitado. Ele está muito abaixo do Goiás, muito abaixo da expectativa do Goiás, muito abaixo do resultado que o Goiás precisa, seja em qual for a situação. E não me venham falar, mas o Andrino trouxe o Mancini. Não foi ele não. Mas o Andrino trouxe tal jogo. Não foi. O Andrino... Ele tá sendo um secretário executivo lá dentro do Goiás. Secretário de luxo? Um secretário de luxo. Eu não vejo ele com postura de dirigente, eu não vejo ele com postura de um bom contratador, não vejo ele com postura de um cobrador dentro do vestiário. Pra mim, ele não cobra. Então, assim, mais um pontinho para o Andrino no seu stand-up. 12h34, debate das feras, oferecimento GT Autopeças, amiga do futebol goiano, amiga da qualidade.
Suprema Distribuidora Oficial Bagel APC no Centro-Oeste. Belcar Veículos, boa de negócio. Cestas Benevita, nutrindo famílias com qualidade e muito mais cuidado. E é claro, né, gente? Autopeças Brasil. Precisou de peças para o seu carro? A solução está na Autopeças Brasil. Entrega rápida em toda a região leste de Goiânia. Visite a gente na Avenida Dom Serafim Gomes, 267, bairro Santo Hilário. 629-9189-3952. Autopeças Brasil. Tinha, assim, diante da situação, dessa vez eu entendo o Andrino. Agora, digamos que o passado dele deixa ele numa condição complicada. Porque teve duas confusões com o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo. Teve uma confusão com o Regis, meio-campista, que alega ter sido xingado por ele naquele jogo do Goiás contra a equipe do Remo, né? E agora essa confusão aí com o Zeca, com o jogador da equipe do Coritiba. Se eu tomo uma sapatada na cara, minha reação teria sido muito pior. Mas assim, ele pegou pesado. E até um negócio que stand-up, eu até gostei do termo que é utilizado pelo Matheus, porque eu fiquei imaginando, Tim, como que o Andrino, dirigente do Goiás, que é um time grande, mas assim, como que nessa condição ele estragaria a carreira do Zeca, Tim? É difícil da gente saber como, até porque se ele fosse o Zeca um presidente da CBF, já não é um garoto, ele não tá começando, né? Não, se ele fosse assim, um presidente da CBF, um dirigente do Flamengo, sabe, do Palmeiras. Eu vejo assim que, primeiro, quando você vai... O Andrino não deveria estar ali. Ele não deveria estar ali dentro de campo. Ele é um executivo de futebol, mas ele fala que deixou os vestiários para ver o que estava acontecendo. Você sai do vestiário, vê o que está acontecendo na confusão, você tem que ficar esperto. Você tem que ficar ligado, lógico, você tem que procurar ali tirar seu time, acabar com aquela confusão. Mas eu vejo que ele falou isso aí porque justamente porque ele fala que foi agredido, né, pelo Zeca ali. No momento da raiva você fala isso mesmo, mas eu vejo que ele tá tendo imã para essas confusões. Então é melhor evitar. Faz o papel de executivo, ele não tinha que estar ali. Ele não tinha que estar ali dentro do campo nessa confusão aí. Acabou sobrando para ele. E o Zeca já é um jogador rodado, jogador com mais de 31 anos já na carreira. Olímpico, hein? Então, assim, eu vejo que ele tentou fazer alguma coisa ali em termos de agredir o Zeca com palavras, mas esse que ele falou aí não vai interferir em nada na carreira do jogador.